Ok, vamos começar. O relatório sobre a Compaq Brasil está na tela. O caso é complexo. Estamos diante não de uma simples análise de produto, mas da autópsia forense de uma marca ressuscitada sob uma nova filosofia de engenharia. É quase um caso de arqueologia tecnológica, onde o nome e a memória afetiva são os artefatos, mas o material genético, a engenharia por trás, é completamente diferente. Exato. É um estudo de caso fascinante sobre o que acontece quando a memória afetiva de uma marca, um nome que já foi sinônimo de tanque de guerra corporativo, encontra os duros compromissos da realidade econômica e tecnológica de um mercado como o nosso. O custo Brasil não perdoa nem as lendas. A abordagem precisa ser metódica. Para entender o que a Compaq é hoje, precisamos dissecar o que ela foi. Começaremos pelo legado, a controversa fusão com a HP, e o renascimento sobre a gestão da Positivo, que é a chave para entender a estratégia atual. Só então podemos mergulhar fundo na análise técnica da plataforma ARM, que é o cerne do produto hoje, e só depois de toda essa base poderemos avaliar a percepção do mercado e dar um veredito sobre as perspectivas. Certo, o legado. É impossível analisar o produto de 2025 sem entender o peso que o nome Compaq carrega. Fundada em 82, a Compaq não foi apenas mais uma empresa de clones do IBM PC. Ela foi a empresa que legitimou o mercado de clones. A façanha de engenharia deles foi fazer a engenharia reversa do BIOS da IBM de forma limpa, criando uma máquina 100% compatível, mas superior, começando pelos portáteis. Foi um ato de audácia técnica que mudou a indústria para sempre. E no Brasil, essa reputação chegou com força total no pós-reserva de mercado. O cenário aqui era de clones de baixa qualidade, montagem duvidosa, com componentes de segunda linha. Ter um desktop ou notebook Compaq era um símbolo de status e, mais importante, de confiabilidade corporativa. Era o equipamento padrão em qualquer empresa séria que prezasse por compatibilidade, durabilidade e, francamente, por um MTBF, o Mean Time Between Failures, que não fizesse o departamento de TI arrancar os cabelos. E essa linha do tempo ilustra a construção desse valor. A chegada ao Brasil nos anos 90 foi crucial. Mas o ponto de inflexão para o consumidor final foi em 1993, com a linha Presário. Enquanto a linha Desk Pro era o tanque de guerra corporativo, a Presário foi a porta de entrada para a computação doméstica de qualidade. Ela democratizou o PC multimídia Totalmente. Para as famílias brasileiras que podiam investir um pouco mais, era a garantia de uma marca de renome. O nome Presário ficou tão gravado na mente do consumidor que até hoje muitos se referem ao produto como um Presário e não um Compaq. Essa memória de marca é um ativo intangível poderosíssimo, que a Positivo, como veremos, soube explorar. A fusão de 2002 com a HP encerra essa era de ouro, e é aí que a identidade da marca começa a se diluir. A fusão de 25 bilhões de dólares foi um dos eventos mais sísmicos na indústria. Para a Compaq, foi o começo do fim de sua identidade como marca de ponta. A estratégia da HP foi clara: relegar a Compaq ao segmento de combate, a linha de entrada, para competir com o avanço de outras marcas de baixo custo, enquanto a marca HP Pavilion e outras linhas seriam o segmento premium. E o resultado no nível da engenharia de produto foi o que o mercado apelidou de Purple Machines, as máquinas roxas. Eram híbridos bizarros, com chassis que misturavam a filosofia de design da Compaq com componentes e placas-mãe da HP. Essa fase, que durou mais de uma década, redefiniu a Compaq na mente do consumidor como uma marca acessível, mas já sem o mesmo prestígio de antes. A alma da engenharia original se perdeu ali. E esses modelos são a materialização dessa estratégia. O desktop CQ5110 e os notebooks da série V6000 foram onipresentes no varejo brasileiro no final dos anos 2000. Eram máquinas robustas para a época, com processadores AMD Athlon X2 e gráficos integrados NVIDIA GeForce como o 615 SE. Era a configuração padrão do computador popular da classe média. Mas o ponto crítico aqui, e que gera uma confusão técnica até hoje, é a reutilização da nomenclatura. O nome Presário 5110, que designava um desktop torre da era HP, foi ressuscitado pela Positivo para um notebook ARM completamente diferente. Isso é um pesadelo para o suporte técnico e para o mercado de reparo. Um usuário buscando drivers ou peças para um 5110 encontra resultados para dois produtos de arquiteturas e décadas distintas. É uma falha grave de gestão de produto. E isso nos leva a 2021. A Compaq estava dormente no Brasil, quando a Positivo Tecnologia, a maior fabricante nacional, executa um movimento de mestre no xadrez corporativo, o licenciamento da marca. E não foi uma simples compra de logotipo, não. A Positivo assumiu tudo: engenharia de produto, fabricação, marketing e, crucialmente, o pós-venda.
A lógica por trás disso é a criação de uma plataforma multimarcas, uma estratégia para cobrir todas as frentes do mercado sem canibalizar ou diluir o valor de suas próprias marcas. É uma resposta direta às complexidades do consumidor brasileiro. Esse gráfico deixa a estratégia explícita. A marca Positivo atende ao mercado de entrada, licitações governamentais. No topo, a Vaio, também licenciada, ataca o segmento Premium. No nicho 2AM, foca nos gamers. E a Compaq? A Compaq foi posicionada para preencher a lacuna mais estratégica, o consumidor de classe média, que tem uma percepção negativa da marca Positivo, aspira por uma grife internacional, mas não tem poder de compra para um Vaio. E a genialidade do modelo de negócio é que todos esses produtos saem das mesmas linhas de montagem, usando a mesma cadeia de suprimentos. Isso dilui brutalmente os custos fixos da operação. É uma otimização logística e de marketing precisa, aproveitando o PPB, o processo produtivo básico, ao máximo. Agora, a análise de hardware. E aqui a ruptura com o passado é total. A nova geração empresário, sob a gestão da Positivo, abandona o duopólio x86 de Intel e AMD e aposta tudo na arquitetura ARM, especificamente na plataforma Snapdragon da Qualcomm. Essa não é uma escolha puramente técnica, é uma decisão estratégica moldada pelas realidades do custo Brasil. Para entregar um produto com um design moderno e longa duração de bateria numa faixa de preço agressiva, as alíquotas de importação e eficiência de custo da plataforma ARM se mostraram a única via viável, mesmo com todos os compromissos de compatibilidade que isso implica. Um chip x800 equivalente simplesmente inviabilizaria a margem de lucro nesse segmento. É fundamental entender o que o Windows on ARM significa na prática. Não é o Windows que a gente conhece rodando magicamente em outro chip. É uma versão do sistema operacional recompilada para a arquitetura RISC. A mágica, ou a gambiarra, dependendo do ponto de vista, está na camada de emulação. Softwares x86, de 32 e 64 bits, rodam através dessa camada. Para aplicações de produtividade como o pacote Office ou navegadores, a emulação é eficiente e quase transparente. O problema reside nas exceções, onde a tradução falha. Softwares que exigem acesso de baixo nível ao hardware, como jogos com sistemas anti-cheat complexos, tipo Valorant, que escaneia a memória a nível de kernel, ou drivers para periféricos antigos, simplesmente não funcionam ou apresentam instabilidade crítica. A camada de emulação é uma maravilha da engenharia de software, mas não é uma solução universal. É um compromisso, e é um compromisso grande. E aqui estão os argumentos de venda, os benefícios tangíveis que vêm com esse compromisso. Primeiro, o design fanless. Por ser um chip derivado de tecnologia mobile, a dissipação térmica é baixíssima, permitindo um chassi selado e totalmente silencioso. Isso é um diferencial enorme. Segundo, a eficiência energética. A promessa de até 15 horas de bateria redefine a mobilidade para o segmento de entrada. E por fim, a conectividade integrada. O Wi-Fi AC e o Bluetooth 5.0 já vêm no SoC, o que garante qualidade e reduz um ponto de falha comum em notebooks de baixo custo, que costumam usar módulos Wi-Fi genéricos de péssima qualidade. Agora, vamos dissecar a linha e aqui os compromissos ficam explícitos. O Presario 5110, o modelo de entrada. Snapdragon 7C Gen 2, 128 GB UFS. O armazenamento UFS é um passo à frente do MMC, mas o problema crítico é a memória. 4 GB de LPDDR4X soldados. Em 2025, com Windows 11 e navegadores consumindo gigabytes, isso é uma sentença de obsolescência programada. A multitarefa é severamente limitada. É uma máquina para uma única tarefa por vez. Exato. O 5320 é o que o 5110 deveria ter sido desde o início. Dobra a RAM para 8 GB e o armazenamento para 256 GB. Com 8 GB, o sistema respira, permite um fluxo de trabalho real. Mas ambos compartilham o mesmo calcanhar de Aquiles, a tela. E que calcanhar de Aquiles! Um painel de 15.6 polegadas com resolução HD 1366 por 768 e tecnologia TN. A densidade de pixels é baixíssima, a reprodução de cor é lavada e os ângulos de visão são terríveis. É um componente que denuncia de forma explícita o foco em redução de custo, sacrificando a principal interface do usuário com a máquina. É um compromisso brutal. Em comparação, o legado Presario 420 com arquitetura x86, mesmo sendo mais antigo, oferece compatibilidade total. Ele paga o preço em bateria e portabilidade, mas pelo menos roda tudo que se joga nele. São filosofias de produto completamente opostas. Essa tabela de compatibilidade resume o dilema. O cenário ideal, um estudante ou profissional que vive no ecossistema web e Microsoft. Office 365, Chrome, Spotify, Netflix, tudo funciona perfeitamente, seja de forma nativa ou via emulação. O problema começa quando saímos dessa bolha.
Pense no pequeno empresário que precisa conectar uma impressora fiscal antiga. A chance do driver não ter uma versão AR64 é altíssima. Ou no estudante de engenharia com uma versão específica de um software de CAD que só existe em x64. Pode haver falhas de emulação ou o programa simplesmente se recusa a instalar. É uma aposta arriscada para quem depende de software ou hardware de nicho. E isso nos leva a um ponto crucial para a nossa audiência, a manutenção. O técnico de bancada pega esse notebook para formatar, baixa a ISO padrão do Windows 11 On-ARM da Microsoft, inicia a instalação e no meio do processo o teclado e o touchpad morrem. O sistema não os reconhece. Isso acontece porque a imagem genérica da Microsoft não contém os drivers de I/O específicos da plataforma Snapdragon customizada pela Positivo para esse chassi. Exatamente. É preciso injetar esses drivers manualmente na mídia de instalação, um processo complexo e não documentado oficialmente. E é nesse ponto que um recurso como bioschematics.com se torna indispensável. Para um técnico, ter acesso a esquema elétrico ou ao arquivo de BIOS para uma placa dessas, que é essencialmente uma caixa preta para o mercado, é a diferença entre um reparo bem-sucedido e devolver o equipamento para o cliente sem solução. A falta de documentação pública aqui é uma barreira imensa para o reparo independente. Com toda essa complexidade técnica em mente, vamos analisar como o mercado está reagindo. E a percepção é extremamente polarizada. Ela reflete exatamente o choque entre a expectativa gerada pela memória afetiva de uma marca robusta e a realidade de um produto otimizado para custo, com compromissos muito claros. Os pontos fortes são quase todos estéticos e funcionais. O design na cor azul escuro, o perfil fino, a mobilidade pela bateria de longa duração, a operação totalmente silenciosa, o aparelho parece mais caro do que é, e para o público-alvo isso é muito atraente. Mas os pontos fracos são técnicos e estruturais. A principal queixa é o desempenho em multitarefa, especialmente no modelo de 4 GB. O consumidor comum não entende de arquitetura ARM ou RAM soldada. Ele só percebe que o notebook engasga com poucas abas abertas. Existe um gap psicológico profundo entre o que o nome Compaq promete, robustez e performance, e o que o produto atual entrega, mobilidade com sacrifícios severos. E a questão do suporte fragmentado é um claro problema de gestão de marca. O consumidor que comprou um Compaq em 2018 precisa procurar HP. O que comprou em 2023 precisa dar Positivo. Para o usuário leigo, Compaq é Compaq. Ele busca suporte Compaq e cai no site global da HP, que obviamente não reconhece o número de série de um produto fabricado pela Positivo. Essa fricção, essa necessidade de explicar ao cliente a linhagem do produto dele, gera uma sensação de desorganização e amadorismo. Danifica a percepção de uma marca coesa e confiável. É um ruído de comunicação que a Positivo precisa resolver de forma mais elegante para proteger o valor da marca que eles licenciaram com tanto esforço. Chegamos ao veredito. Sintetizando toda a análise, a nova Compaq não é uma sucessora espiritual da gigante que um dia foi. É um produto tático, uma peça inteligentemente posicionada no tabuleiro de mercado da Positivo. É um risco calculado, onde se sacrifica a compatibilidade universal e o desempenho bruto da arquitetura x86 em troca de atributos de mobilidade que são altamente valorizados pelo consumidor moderno de entrada, design, silêncio e, acima de tudo, autonomia de bateria. Isso nos deixa com esta questão fundamental. A estratégia da Compaq é uma forma engenhosa de trazer inovação e características antes consideradas premium, como a longa duração de bateria e o design fanless para um segmento de preço mais baixo, ou os modelos com 4 GB de RAM não expansível são, na sua essência, dispositivos descartáveis projetados com obsolescência programada para serem substituídos em um ciclo de 2 ou 3 anos. A resposta provavelmente está no meio. Para o usuário com necessidades muito básicas, pode ser uma inovação acessível. Para qualquer um que precise de um mínimo de flexibilidade, é um beco sem saída. E para os técnicos que inevitavelmente vão receber esses equipamentos na bancada, a complexidade dessas placas mãe modernas e seladas exige ferramentas de laboratório de alta qualidade. É por isso que é importante ter acesso a equipamentos de diagnóstico e reparo que estão à altura desses desafios, como os que selecionamos na nossa loja oficial da Bioschematics no Mercado Livre, para garantir que a comunidade técnica possa enfrentar esses desafios. Concluímos aqui nossa análise forense da Compaq no Brasil. A marca renasceu, mas com uma identidade completamente nova e com compromissos técnicos que precisam ser profundamente compreendidos antes da compra. Agora queremos ouvir a nossa comunidade. Qual marca, componente ou tendência de mercado devemos colocar sob o microscópio na nossa próxima análise? Deixem seus comentários.
O feedback de quem está no campo de batalha direciona o nosso trabalho. E para não perder os próximos relatórios de mercado, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Até a próxima análise.